Como você deve blindar o seu patrimônio independente do político que esteja no poder? Porque seja de esquerda ou de direita, nem sempre os seus benefícios são linkados ou vinculados ao que o governo está pensando em fazer. Você deve então priorizar o seu patrimônio independente de quem esteja mandando no país nesse momento. Eu vou mostrar para vocês detalhe por detalhe de tudo isso. Eu me chamo Michael Ravaneda, sou analista financeiro europeu, certificado pela Sociedade Francesa de Analistas Financeiros, e nesse vídeo eu vou te mostrar detalhe por detalhe, inclusive um comparativo entre Estados Unidos, Europa e Brasil, levando em conta tanto a política, a performance e o que você deve fazer para blindar o seu patrimônio. Vamos começar com dados. Eu gostaria de mostrar para vocês aqui a performance da Bolsa de Valores brasileira, já considerando em dólar, né, convertendo então a performance do Ibovespa em dólar nos últimos governos do Brasil, aí dos anos 90 até 2018. Lembrando que no governo Bolsonaro ali não mudou muita coisa, a performance não foi além da média do mercado americano, por exemplo. Vocês têm ali então a performance de 8%, menos 56% no Fernando Henrique, 400% no do Lula, muito alavancado pelas exportações no período da China e quando as matérias-primas brasileiras estavam muito valorizadas, né, e o dólar estava então compensando muito para as empresas brasileiras essa venda de matéria-prima. Aí vocês têm o segundo mandato Lula e Dilma ali chegando no Temer, e vocês têm também aqui agora um comparativo com o mercado americano. Vocês têm aí desde 1976 os presidentes americanos, e somente em 2 momentos o mercado terminou mais baixo do que quando começou o mandato de um presidente. Foi no governo Bush de 2001 a 2009, onde ele foi, na verdade, ali o presidente em um período que teve 2 grandes crises, a crise da bolha da internet de 2001 e a crise do subprime imobiliário de 2008. Apesar dele estar envolvido naquela guerra, Afeganistão e tudo aquilo ter começado, foram 2 crises onde ele não podia ter muito controle financeiro, até porque a bolha da internet não estava ligada justamente com seu governo. Já no subprime ele podia ter feito alguma medida para proteger o mercado imobiliário. E lá em 1929 a gente teve a maior crise da história da humanidade, então a gente não pode colocar aí toda a culpa no presidente que era da época. Então você tem aqui um século de mercado americano, onde somente 2 períodos um governo chegou no poder e entregou uma bolsa de valores com performance mais baixa do que ele encontrou antes. Em todos os outros governos, independente se for esquerda ou direita, o governo entregou uma performance maior. E aqui eu digo o governo entregou simplesmente para a gente poder ter um comparativo da performance entre cada presidente, da entrada e da saída dele. Mas eles não são responsáveis pela performance. A performance ela é causada pelas empresas. O objetivo de uma empresa é ganhar dinheiro. Ponto. Nenhuma empresa sobrevive se ela não ganha dinheiro. Não tem como ela pagar funcionários, e o próprio empreendedor que tomou o risco, ele não vai estar interessado em continuar num negócio em que ele perde dinheiro. Simplesmente a empresa vai à falência ou ela é fechada. Por isso, nada melhor do que investir o seu dinheiro em empresas. Afinal, o objetivo dela é ganhar dinheiro. Seu dinheiro está investido nela, você ganha dinheiro com isso. Então, por que essa diferença entre o Brasil, com esse zigue-zague, essa instabilidade, em alguns governos se ganha dinheiro, outros não, comparado com o governo americano, onde a gente vê praticamente uma linha reta de ganhos? Qual é essa diferença? Quais são os fatores que influenciam? E por que muitos brasileiros acham que saber sobre tudo o que está acontecendo na política nacional vai favorecer eles como investidor? Eu garanto para você, isso não muda em absolutamente nada. Você pode saber tudo o que está acontecendo politicamente na economia, macroeconomia brasileira, e ainda assim ser um investidor muito ruim. Antes disso, eu prefiro dar um zoom também aqui no mercado americano, uma data mais recente, de 77 até aqui 2022, e você tem que o único período negativo, como eu já citei anteriormente, foi 2001 a 2009, onde teve 2 crises mundiais no período. Então o governo Bush saiu ali negativo da Bolsa de Valores. Como eu já citei, somente de 2001 a 2009 teve um governo em que a Bolsa de Valores se desvalorizou no período. Todos os outros, independente se ele é de esquerda ou de direita, ele terminou mais elevado. E aqui a gente começa a ter então uma informação relevante. A diferença do mercado americano e do mercado europeu, que eu vou mostrar já já para vocês, comparado ao mercado brasileiro. Você precisa entender que o Brasil é um país agrário que depende basicamente da taxa de juros do governo e das exportações. Isso muda tudo quando a gente vai comparar o Brasil com os Estados Unidos e a Europa. A taxa de juros é justamente a taxa básica do país. Por exemplo, se você quer comprar um imóvel, você vai então financiar caso você não tenha o dinheiro, você vai pagar um certo juros anual, 10, 11, 12, 13%, já teve períodos um pouco menor, mas a média brasileira fica nos 11%. E essa é a taxa de juros então que o banco está ganhando sobre você que está pegando esse empréstimo. Vale lembrar que quanto maior essa taxa de juros, mais difícil é de se empreender nesse país. Por exemplo, se a taxa de juros para fazer o empréstimo é 11%, muito próximo desse valor vai ser a taxa de rendimento também do investidor no Tesouro Brasileiro.
Então se você tem R$1 milhão e deixa seu dinheiro parado, ele vai render historicamente entre 10 e 15% no Brasil, te dando entre 100 e 150 mil, entre aspas, sem você fazer nada. E aí, você vai querer abrir um negócio, uma loja, uma oficina, um mercado e arriscar esse capital ou simplesmente receber entre 100 mil e 150 mil sem fazer nada? Isso já diz muito sobre o Brasil. É por isso então que é tão difícil empreender no Brasil, além dos impostos. E outra coisa, como eu falei, o governo controla essa taxa de juros de acordo com a inflação. Se a bolsa brasileira depende de muitas empresas de matéria-prima e de bancos, então o mercado brasileiro como um todo depende de decisões do governo, da taxa de juros e de exportações. E isso não acontece no mercado americano e europeu. Na imagem que vocês estão vendo aqui agora na tela, vocês veem de 2010 até 2022 essa mudança da taxa de juros do Brasil, que saiu de 8, foi para 7, foi para 14, depois caiu lá para 2%, num ponto histórico, inclusive mais baixo. Chegou em 2022 a 13,75, em seguida variou um pouco e agora em 2025, quando eu faço esse vídeo, ele está em 15%. Se você dá uma olhada na taxa de juros lá na Europa, de 2010 a 2025, ela estava na casa dos 5%, ela caiu até para próxima de 0% em 2020, em 2025 ali está voltando para os 4%. Ou seja, para fazer um empréstimo bancário na Europa, os juros é muito menor e para o empresário, do ponto de vista de quem empreende, é muito mais fácil você ter vontade de empreender, porque se você tem €1 milhão então parado, e você deixa ele rendendo para você, ele vai render 1%, 2%, 3%, 4% no máximo. Já se o seu negócio dá certo, sua oficina, seu mercado, seu empreendimento autônomo, você pode ter ali um lucro de 8, 9, 10, 11, 15, 20%. Ou seja, é muito mais fácil você visualizar um negócio dando certo na Europa e nos Estados Unidos do que no Brasil, para começar falando da taxa de juros, sem constar o próprio sistema econômico, de como funciona e tudo mais. E agora eu vou mostrar para você que o governo no Brasil ele tem uma mão muito forte justamente sobre a performance dos investimentos, porque simplesmente a maior parte das empresas que estão na Bolsa de Valores são dependentes de decisões e variáveis do governo e também de decisões macroeconômicas, como a valorização do dólar perante ao real. Isso não é uma decisão, mas é simplesmente uma relação de longo prazo. Quanto mais risco econômico, mais risco político, mais o real vai se desvalorizar e mais o dólar vai se valorizar. Então o Brasil depende da taxa de juros e do dólar basicamente para ter uma boa performance na Bolsa de Valores. Você está vendo na minha tela aqui agora o top 10 empresas do Brasil em 2024 de valor de mercado, ou seja, as empresas que têm mais valor de mercado, as mais valiosas no mercado brasileiro. Petrobras, Unibanco e Vale são top 3 e todas dependentes do governo, seja pela relação de taxa de juros ou da relação dólar-real. E lembrando, a relação entre uma moeda e outra depende do risco político e econômico de um país. Aí na sétima posição, oitava, nona e décima, você tem Banco do Brasil, BTG Pactual, Bradesco e Itaúsa, 4 empresas bancárias onde a taxa de juros, ou seja, que elas dão empréstimo ou elas fazem o dinheiro do cliente render, tudo isso depende da taxa de juros decidida pelo governo de acordo com a inflação. Por isso que muitos investidores brasileiros ficam nessa paranoia do que o governo vai decidir, qual é a próxima reunião do Copom, o que vai acontecer com o dólar, porque simplesmente essas variáveis impactam realmente muito o governo brasileiro. Mas agora eu vou te mostrar o top 10 de principais empresas do mercado francês e alemão, que são os principais países de bolsa de valores da Europa, da União Europeia como um todo. Vale lembrar aqui que só o top 2 de maiores empresas da Alemanha e da França já vale mais que a bolsa brasileira inteira. E aqui eu tô com o top 10 da França pra gente começar. Nós temos duas empresas de luxo no top da França, Louis Vuitton e Hermès, e você tem L'Oréal em terceiro lugar, você tem Airbus, né, que é um aglomerado, na verdade, de parcerias europeias, né, são vários países, entre aspas, que são donos da Airbus. Aí vocês têm a Schneider Electric, empresa de engenharia elétrica, de equipamentos elétricos, Essilor, que é uma empresa justamente de armações e tudo que é ligado a esse meio de óculos, né, óculos de sol, óculos de grau, Safran, que é uma empresa de tecnologia, também fabrica caças, fabrica helicópteros, Total Energy, que é como se fosse a Petrobras deles, mas muito mais desenvolvida, porque tem muitos projetos de energia renovável, Sanofi, que é a empresa de química e farmacêutica, basicamente o AS infantil e vários outros medicamentos que você conhece no dia a dia no Brasil, é a Sanofi que fabrica, e a Air Liquide, que é uma empresa petroquímica, né, que tem muitos produtos químicos e ela vende no planeta inteiro. Basicamente só Total Energia é uma empresa de matéria-prima, todas as outras empresas criam riqueza e não dependem de taxa de juros do governo. Se o governo francês, por exemplo, diminuir o valor do Tesouro Nacional, se a Europa decidir mudar o valor do Tesouro Nacional, da taxa de juros de 2 para 5%,
4%, de 5 para 6, de 6 para 3, é uma variação muito pequena comparado aqui no Brasil. A gente tem uma taxa que foi de 2 a 13, depois foi para 15, depois vai para 10, ou seja, menos oscilação, menos empresas dependentes do governo, menos empresas dependentes de taxa de juros, menos empresas dependentes de inflação, menos empresas dependentes de quanto a variação do dólar e euro está sendo cotada hoje. Agora, dando uma olhada nas empresas alemãs, esse é o top 10 da valorização de empresas na Alemanha. SAP, Siemens, Airbus, Deutsche Telekom, Allianz, Siemens, Rheinmetall, Munich e Deutsche Bank. Somente a última colocada que vocês estão vendo aqui é uma empresa bancária que basicamente depende da taxa de juros. Ou seja, se a gente pegar a representação do Brasil na Bolsa de Valores, é uma bolsa dependente de decisões de risco político, econômico, inflação e taxa de juros. Na Europa nós não temos esse problema. Você pode olhar inclusive aqui a performance da Ibovespa versus a bolsa francesa, que é o CAC 40, a bolsa alemã, que é o DAX, e a bolsa americana, que é o S&P 500. Nos últimos 5 anos o Ibovespa performou com 33%, enquanto o CAC 40 da França fez 93%, o DAX fez 90% e o S&P 500 92%. E eu ainda nem vou falar da valorização do euro perante ao real aí, que passou dos 10% nesse período, ou seja, a bolsa europeia performou 3 vezes mais que a bolsa brasileira, sem ter o mesmo risco político e econômico, sem ter o mesmo poder de políticos sobre as empresas. E para a gente finalizar esse vídeo, eu deixo uma frase muito importante que o Warren Buffett falou. Aqui eu vou fazer a minha tradução livre para explicar para vocês pedagogicamente, mas ele tem, na verdade, um conceito de que eu devo investir em empresas que são lucrativas e que sejam fáceis de entender o negócio, porque em algum momento da história dessas empresas, algum idiota vai estar no poder, vai ser o presidente dessa empresa. Então mesmo que eu tenha alguém muito idiota no poder dessa empresa, o negócio tem que ser tão bom que vai continuar sendo lucrativo. E é aqui que eu deixo essa conclusão para você começar a pensar. Se você investe no Brasil, na Alemanha, na França, nos Estados Unidos, que setores, que empresas vão continuar lucrando daqui 20, 30, 40 anos, independente de quem seja o idiota que esteja no poder? Primeiro passo para você evitar um idiota no poder é você evitar o Brasil. Não porque todo presidente, talvez no futuro que chegue no governo brasileiro, seja um idiota, mas simplesmente porque o Brasil tem um risco político maior, risco econômico maior. As empresas brasileiras são de matéria-prima e empresas bancárias, que dependem justamente desse risco e taxa de juros. Ao investir em dólar e ao investir em euro, você consegue investir em empresas que são diversificadas mundialmente. Se você pegar, por exemplo, uma empresa de luxo como a Louis Vuitton, que vende produtos no mundo inteiro, 33% do lucro dela é na Ásia, outro terço é na Europa e outro terço nos Estados Unidos. Ou seja, você consegue diversificar em várias moedas, em vários países, e você faz então um investimento que não fica tão atrelado ao governo. Se você investe num setor ou numa empresa e você tem medo de que se trocar de presidente aquela empresa pode ser afetada, talvez não seja um setor que você deveria investir. E aí, com todos esses dados, você ainda vai insistir em não começar a investir na Europa, que foi 3 vezes mais lucrativa do que o Brasil, sem contar a conversão do euro para o real? Você ainda vai ficar considerando quem esteja no governo de tal país, do Brasil, na Europa? Invista de uma maneira que você consiga blindar o seu capital, seu investimento, independente de quem esteja no poder. E para isso, você escolhe negócios lucrativos. Aqui no link da descrição desse vídeo você tem um link de pré-inscrição para a nossa consultoria financeira. Eu já criei carteiras de investimento para mais de 1000 clientes na França e brasileiros expatriados fora do Brasil, obviamente, na Europa e nos Estados Unidos. Aqui a gente te ajuda de maneira personalizada a construir a sua carteira de investimento. Só deixar seu nome, seu e-mail, seu telefone. Em seguida a gente vai entrar em contato com você. Eu te espero no próximo vídeo. Até mais.